Estamos de volta com Visita na Record para falar dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados. Nos últimos anos, nós tivemos algumas mudanças nas leis e nem todas estão em prática. Está comigo aqui no estúdio para esse bate-papo o advogado Marcos Manaf, que também é professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Barão de Mauá. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado, eu que agradeço também a oportunidade de estarmos aqui hoje para poder conversar um pouco melhor sobre essas alterações. Pois é, doutor, alterações, né? Nem todas ainda em prática. 5 anos depois, né, de entrar em vigor, no caso da reforma trabalhista, alguns pontos, né, que essa reforma que mudou alguns pontos dessa relação entre o funcionário, né, e o empregador. Esses pontos ainda tramitam, né, no Supremo Tribunal Federal contra algumas mudanças. O que aconteceu, né? São muitos detalhes que não agradaram a todos, por isso essas contradições? Na verdade, toda alteração numa lei que impacta diretamente a população, ela sempre vai ter questionamento, claro, né? Principalmente os trabalhadores. Então, assim, é uma lei protetiva, a CLT, ao trabalhador, as relações do trabalho, e as alterações que foram propostas a partir de 2017, elas impactaram também as relações entre o trabalhador e as empresas, e também a forma de contratação das empresas com esses novos trabalhadores. Vamos falar de alguns pontos aqui, doutor. A primeira aqui é com relação ao contrato de trabalho intermitente, né? O que diz a lei e qual que é o principal entrave, né? Porque essa é uma das mudanças, né, que ainda está parada. Sim. Ela ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, já tem o voto do relator e o posicionamento de alguns dos ministros. O que nós temos no trabalho intermitente é uma inovação dentro do mundo do trabalho, né? Uma vantagem para as empresas é contratar de acordo com a sua necessidade, né? A desvantagem para o trabalhador é que ele não tem uma segurança jurídica em questões econômicas, porque ele pode ser convocado ou não convocado. Tá. Para os dois, nós temos também um problema, porque a empresa contrata quando tem a necessidade. Porém, quando esse trabalhador ele for convocado, ele pode ter uma outra opção de um valor melhor para trabalhar do que aquele que ele está recebendo a convocação. Qual deve ser o resultado disso? Precisa de uma regulamentação para poder definir as formas como será realizada essa contratação do trabalho intermitente. Porque nós temos outros instrumentos, como o contrato temporário, né? Então, a empresa não precisa depender apenas. E também ela tem que ver a sua própria estratégia, se isso compensa, né? Fazer uma contratação por intermitente ou uma contratação via temporários, né? Que não é diretamente com o trabalhador, ele pode ter uma parceria e assim ter uma mão de obra de acordo com as suas necessidades por essa parceria. Doutor, tem um outro ponto aí dessa lei que também ainda é alvo de questionamento, que é a jornada de trabalho 12 por 36, né? Antes da reforma, esse acordo precisava ser feito com o sindicato ali da categoria, né? E depois dessa reforma, exclui-se o sindicato e essa negociação passa a ser feita entre o empregado e o empregador, né? Essa mudança também está parada. Tá. Porque a jornada 12 por 36 tem uma discussão em relação ao trabalho do trabalhador, né? O tempo de trabalho, porque a regra é 8 horas por dia, né? O que excede tem que ser extra, limitado a 2 horas a mais. Por que tem essa limitação dentro dessa jornada de 8 horas? Por uma questão de saúde do trabalhador. Então, assim, a 12 por 36, normalmente ela é utilizada para serviços de saúde, segurança, e quando abre esse leque para outras atividades, há também uma preocupação com relação à saúde desse trabalhador. Certo. Né? Bom, professor, vamos falar de um caso aí da aposentadoria, né? As mudanças aconteceram em 2019, né? Essa reforma aí também foi em 2019. Que ponto o senhor acredita que seja, claro que todos os pontos são importantes, né? Mas que ponto ainda, ou que situação que o senhor acredita que seja mais importante e que ainda depende desse posicionamento do STF? Então, são vários pontos que a legislação acabou alterando, né? Não só a questão da contribuição e tempo
a idade, né, a contribuição e idade, mas também outros fatores que estavam antes protegidos em relação à própria remuneração do trabalhador. A gente tem uma questão do profissional de saúde, né? Então, aquele que tem um trabalho no hospital, ele tem toda a documentação necessária para poder fazer a comprovação do seu tempo especial. Mas se a gente estiver falando sobre dentistas, né, de outros profissionais também que têm uma atividade que é também considerada com vínculo a agentes biológicos, né? E como que fica, né? Então, essas situações todas precisam ter agora uma adequação para poder falar qual é a forma da aplicação sem prejuízo para um lado e nem para o outro. O Centro Universitário Barão de Mauá tem um curso de pós-graduação que faz a ligação entre esses dois eixos aí, né? A pós-graduação em Direitos Sociais, ênfase em Direito Processual do Trabalho e Previdenciário. Essa pós-graduação, ela está com as inscrições abertas? Sim, estão com as inscrições abertas e o diferencial desse curso é que não é somente uma especialização de área, mas das áreas que são correlatas, né? Tanto a área do trabalho quanto a previdenciária. Dadas essas modificações legais, hoje o profissional precisa estar mais adequado ao atendimento não só para o trabalhador e o empregado, mas também para as empresas. Participar das estratégias das empresas para fazer a verificação das implicações e riscos dessas atividades. Ou para a contratação do empregado, ou até mesmo nas questões previdenciárias desse trabalhador e da própria pessoa física, trabalhador, com relação ao seu planejamento futuro para uma aposentadoria. Essa é uma pós-graduação presencial? Presencial, tá. Porque o foco é a troca de experiências com outros profissionais também. Não só professores, mas também, dando aula, virão profissionais capacitados de diversas áreas, né, como peritos, né, pessoas relacionadas também a órgãos públicos, para poder focar na mão de obra mesmo, no conhecimento técnico que possa ser utilizado no futuro por esse novo advogado ou até mesmo pelo próprio advogado que já está atuando. Perfeito. A gente vai deixar os contatos aí, que tem o site do Barão de Mauá, é barãodemauá.br, barãodemauá.br. Tem também as redes sociais, no Instagram é só procurar Barão de Mauá RP, que tem as informações sobre esse curso de pós-graduação em Direito. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, pelos esclarecimentos e sucesso lá no curso de pós-graduação. Obrigado, Rafael, que agradeço novamente a oportunidade. Sucesso aqui para vocês também. Obrigado, doutor. Até a próxima. Até, obrigado.